Boa tarde. A nossa videoaula de hoje está direcionada aos sextos períodos da educação de jovens e adultos. O tema é lugar, sociedade e espaço geográfico. Então, nós temos aqui a noção do que é lugar. Lugar é uma parte determinada do espaço em que vivemos. É onde desenvolvemos nossas relações sociais, afetivas e de solidariedade, de ajuda e colaboração ou de conflitos. Então, o lugar é o espaço onde vivemos. E aí nós temos o que é sociedade. Sociedade é um grupo de indivíduos, grupos sociais que mantêm diversos tipos de relações entre si. Exemplo, família, amigos, vizinhos, escola, lazer, comunidade religiosa, empresas, etc. Nós temos aí nessa fotografia uma comunidade religiosa. E aí nós temos as regras e normas de uma sociedade. Cada grupo tem suas regras e normas para regular a maneira de agir das pessoas. Regras com caráter de lei influenciam a formação de valores. E aí nós temos sociedade e cultura. As normas e regras escritas ou não, e os valores ou princípios fazem parte da cultura de uma sociedade. A cultura se refere a costumes e tradições, crenças e formas de comunicação, artes e técnicas, culinária, etc. Na atualidade, os meios de comunicação influenciam diretamente no comportamento das pessoas. Que influência é essa? A influência dos meios de comunicação é justamente quando nós assistimos filmes de outros países, nós adquirimos a cultura daquele país, ou quando aquele país, na globalização, entra no nosso espaço, vindo para o nosso país, eles trazem a sua cultura, certo? Para que possamos assimilar. Nós vemos aí, tipo hip hop, o rap, tudo coisa que veio de outro país. E aí nós temos, certo, uma imagem da sociedade e cultura, todos os povos reunidos em um só. Isso é o que compõe a nossa sociedade e a nossa cultura. E aí temos os meios de comunicação, né? Nós vamos falar agora nos meios de comunicação, certo? A partir desde a antiguidade, como o homem começou a se comunicar, certo? Até a atualidade. Então, nós temos aí os meios de comunicação, 40.000 antes de Cristo, AC antes de Cristo, a 10.000 anos antes de Cristo. A comunicação através de pinturas feitas em cavernas ou pedras eram chamadas de pinturas rupestres. E aí nós temos, certo, 4.000 anos antes de Cristo. Surgiram os símbolos e deles surgiram os códigos da língua escrita, que nós chamamos de escrita cuneiforme, ou escrita pictórica ou hieróglifica. Então, nós temos aí, certo, as duas figuras de como começou a escrita dos povos. E aí nós pulamos para 59 anos antes de Cristo. Aí surgiu o primeiro jornal em Roma, há 59 anos antes de Cristo. E aí passamos para o século XVIII. No século XVIII surgiu o telégrafo nos Estados Unidos. Século XIX, surgimento do rádio, da televisão e outras invenções também nos Estados Unidos. E aí passamos para o século XX. Século XX houve uma grande evolução dos meios de comunicação através da informática, dos computadores e da internet. Se vocês puderem observar nas figuras que estão aí no computador, vocês podem ver o tamanho, certo? Meu dedo está apontando o tamanho dos computadores. Eles foram diminuindo e diminuindo até chegar ao que nós temos hoje, que é o notebook. O notebook que vocês estão vendo aqui em cima da mesa. Então, ele foi diminuindo e nós temos também, certo, o celular. O celular funciona como um computador e tem todas as funções de um notebook. E muito mais, porque às vezes tem celulares que têm muito mais potência. E aí nós temos hoje, atualidade, computadores ligados no mundo inteiro por meio de satélites artificiais de comunicação, redes de cabo de fibra ótica, linhas telefônicas fixa e móvel, celulares e smartphones.
e provedores de acesso à internet. Exemplo, leituras de sites, correios eletrônicos, e-mails, pagamentos de conta, envios de arquivos, blog, compras e conversas online. E aí, mostrei para vocês, certo, os nossos celulares, né? E aqui, um cabo de fibra ótica. E aqui é a ligação de todos os meios de comunicação no mundo inteiro. Atividade para vocês: façam um desenho do bairro onde vivem e depois descrevam com detalhes os aspectos históricos e culturais e quais as mudanças que ocorreram nos locais que você mais gosta, as mudanças ruins, e cite soluções para essas mudanças ruins. Boa atividade, boa aula!